Boa noite, queridos amigos. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. E dando continuidade ao nosso estudo do Evangelho à Distância, pela Casa Espírita Jesus no Lar, nós vamos hoje novamente fazer o Evangelho junto com vocês. E eu trouxe para a lição de hoje, para a nossa explanação, um capítulo 8 do livro Boa Nova, ditado por Humberto de Campos a Chico Xavier, que é um livro muito elucidativo para nós com relação às evangelizações de Jesus, a vida de Jesus entre os seus discípulos e apóstolos, o dia a dia deles, numa narrativa muito carinhosa e, ao mesmo tempo, uma narrativa de muito conhecimento para nós. O título, então, denominado Bom Ânimo, vai falar a respeito de indagações de Bartolomeu, discípulo de Jesus, sobre o seu estado de espírito naquele momento. Bartolomeu, que muitos conhecem por Natanael, era um dos discípulos de Jesus, também pescador, que à época do Evangelho foi convidado por Filipe a conhecer Jesus. E Bartolomeu, para quem se recorda, é aquele que diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E Filipe diz: vem tu mesmo com os teus olhos, e vem as palavras deste Salvador. E quando Bartolomeu chega, Jesus diz: eis o verdadeiro jesuíta, o verdadeiro discípulo judaico com um coração bom, um homem justo. E Bartolomeu, no mesmo instante, o reconhece como o Filho de Deus, o Rabi prometido. E a partir daí, passa a conviver e a se dedicar a Jesus. Mas, como todos nós, o interessante de nós observarmos de perto a vida dos evangelistas e dos discípulos de Jesus é que eram homens comuns como nós, traziam também no coração algumas incertezas, seus medos, suas dúvidas. E nesse capítulo, Humberto de Campos nos diz que Bartolomeu ele vinha assim um pouco triste. Inúmeras vezes Jesus o surpreendia em meditações profundas e dolorosas. E em certa feita, enquanto eles estavam ali reunidos na casa de Simão com os afazeres, da sua casa, Bartolomeu chega mais próximo de Jesus e pergunta para ele, não saberia nunca explicar-vos, mestre, não saberia nunca vos explicar o porquê das minhas tristezas e amarguras. Só sei dizer que o vosso evangelho me enche de esperanças, e o reino de Deus espera nos corações, além das alturas. Quando esclarecestes que o seu evangelho não é deste mundo, experimentei nova coragem para atravessar as misérias da terra, pois o selo do mal parece obscurecer as coisas mais puras. Por toda parte a vitória no crime e no jugo, nas ambições e colheitas dos desenganos. Então, Bartolomeu trazia, assim, uma certa tristeza em relação à expectativa das coisas do mundo, que aos seus olhos pareciam num caminho de misérias, de desenganos, ante a palavra consoladora do Mestre. E Jesus, então, conversa com ele e diz: Bartolomeu, já vistes boas notícias, a boa nova, não produzir alegria? Fazes o bem, conserva a tua esperança na face dos novos ensinamentos, mas não deixe de acender, de mostrar o bom ânimo, o espírito de bom ânimo. Se já teve ocasiões de ensinar o meu reino que não é deste mundo, não quer dizer que eu vá desdenhar este mundo, mas fazer com que os corações que estão na terra possam ter a alegria confortadora dos ensinamentos evangélicos. Dia virá em que o evangelho vai florescer em todos os corações, independente do lugar, seja aqui na terra, encarnados, ou no mundo espiritual. Mas o espírito do bem, da esperança, frutificará no coração de todos. Eles fazem, então, uma pausa e ainda Jesus continua para ele, dizendo que a vida na Terra ela é muitas vezes
uma estrada pedregosa, que conduz aos braços amorosos de Deus. O trabalho é a marcha, a luta comum é a caminhada de cada dia, e os instantes deliciosos da manhã e as horas noturnas de serenidade são os pontos de repouso. Mas ouve-se bem, na atividade ou no descanso físico, a oportunidade de uma hora, de uma leve ação, de uma palavra humilde é o convite do nosso Pai para semearmos as suas bênçãos sacrossantas. Então, Jesus conta nesse momento que nossa vida é cheia de desafios, é uma estrada pedregosa, que é muitas vezes onde nós vamos aprender a superar e a crescer. Então, quando nos fez simples e ignorantes para que nós pudéssemos aprender. E é muitas vezes através do trabalho doloroso, dos problemas, que nós buscamos forças e nos armamos de mais conhecimento para a caminhada do dia a dia. E existe, ele diz assim, nos instantes deliciosos da manhã, ou seja, naquele momento em que nós estamos bem também, é a maior oportunidade para ensinarmos. E temos que admitir que a nossa vida, ela funciona de forma não estável. Muitas vezes estamos bem, outras vezes não estamos, mas precisamos buscar o nosso equilíbrio e a fortaleza nos ensinamentos que nós conhecemos. E é essa ligação com Deus que nos vai manter firmes na marcha. Eles continuam então conversando e, apesar de tudo, Bartolomeu continua com as suas indagações. Mestres, os vossos ensinamentos dissipam os meus pesares, mas o Evangelho existe de nós uma fortaleza permanente? Ou seja, será que o tempo todo o evangélico, o cristão, ele deve estar sempre alegre, sempre feliz, como se nós não fôssemos sujeitos como todos os outros, às vicissitudes da vida? Como manter sempre um estado de alegria permanente? É nossa obrigação ser sempre alegres, estarmos sempre fortes, como se fôssemos seres perfeitos? E Jesus, sabendo, do íntimo de cada um, sabendo de Bartolomeu e falando também a nós, ele diz: a verdade não exige, transforma. O Evangelho não poderia reclamar estados especiais dos seus discípulos, porém é preciso considerar que a alegria, a coragem e a esperança devem ser os traços constantes de suas vidas em cada dia. Por quem nos firmamos pesadelo de uma hora, se conhecemos a realidade gloriosa da eternidade para o nosso Pai. Então Jesus está dizendo assim, não vamos ser perfeitos de uma hora para outra, não nascemos e nos transformamos de uma forma rápida. Mas o Evangelho, ele não exige isso de nós, mas ele nos transforma. E à medida em que o ser passa a compreender as verdades do Evangelho e a beleza de todos os momentos que nós vivemos, não só com o olhar nas pequenas horas, nos breves momentos, mas em tudo que nós conquistamos e conhecemos e temos a oportunidade por toda a eternidade da vida, por que nos firmarmos aos momentos apenas de tristeza? Então, olhar com coragem, com alegria, com bom ânimo, mostrar a força de ter certeza na justiça divina e nos bons dias virão, é talvez a marca do cristão verdadeiro. Problemas que nós todos enfrentamos, mas de que forma vamos enfrentar esses problemas? Nos armar de bom ânimo e de boa vontade. E então, Bartolomeu, em determinado momento, lembrando-se que recentemente havia perdido sua mãe, ele diz: Mestre, será justificável a tristeza quando perdemos um ente amado? Ele não estava convencido de que ele deveria estar sempre feliz. E Jesus diz assim: mas quem terá perdido se Deus é Pai de todos nós? Se os que estão sepultados no lodo dos crimes hão de vislumbrar um dia a alvorada de redenção, para que lamentemos em desespero, por que lamentarmos em desespero um amigo que partiu no chamado do Todo-Poderoso? A morte do corpo abre portas para o mundo novo para a alma. Ninguém ficará verdadeiramente órfão na terra, com nenhum se será abandonado,
porque tudo é de Deus e todos somos seus filhos. Eis porque o discípulo do Evangelho tem que ser um semeador da paz e da alegria. E aí Jesus vem nos dar um ensinamento sublime sobre a eternidade da vida, que nós não perdemos os nossos entes queridos, apenas por um dado momento nos separamos, mas o pensamento, o sentimento, o amor que une está sempre. E se Deus está conosco nesta vida física, através dos nossos amigos, dos nossos companheiros espirituais, da nossa família, quem dirá quando nós partirmos para o plano espiritual? Também estará conosco, estará com todos, inclusive com aqueles que tiveram uma vida de crimes ou uma vida de erros, que também poderão vislumbrar na eternidade a oportunidade do renascimento, a oportunidade de refazimento, a oportunidade de continuar. Ou seja, está para todos nós a todos os momentos. Então, nesse momento em que nós nos encontramos, há muitas perdas e separações, confiemos neste ensinamento de Jesus, né? Vamos nos fortalecer com este pensamento de que estamos sempre amparados em todos os planos e os nossos entes queridos também. Então, que a gente possa vislumbrar essa proteção, esse amparo. Muitos de nós vamos perder pessoas próximas. Perder não, nos separarmos momentaneamente de pessoas próximas, mas o Espiritismo nos fala da eternidade da vida e é nessa confiança que devemos manter o bom ânimo, a paz e a alegria da semeadura. Então, que a gente possa, nessa encarnação, cada vez mais plantar para colher as bem-aventuranças. Eles terminam, a hora já estava tarde, e então Bartolomeu se despede de Jesus e vai para casa. Embora ele nascido em Caná, na Galileia, ele residia numa cidade chamada Dalmanuta, para onde ele se dirigiu meditando as lições que havia recebido do mestre. E no retorno à sua casa, ele observa tudo com um olhar mais generoso. Vê a natureza, as estrelas, o lago de Genezaré, tudo para ele parecia mais bonito. E não que ele houvera se esquecido das suas preocupações, das suas tristezas, mas o seu coração já olhava com mais sabedoria para tudo aquilo. Olhava com mais... lembrava-se da sua mãe, porém não com tristeza, mas com a certeza e o carinho das palavras de Jesus. Então, tudo aquilo que ele enfrentara, todo o filme passou na sua mente, dos insultos, das incompreensões, aquelas amarguras que ele trazia já haviam se transformado num ensinamento mais sublime do mestre, de olhar com sabedoria os enfrentamentos da vida e adotar uma postura mais feliz, uma postura de luta, não uma postura de choro. E então ele chegando em casa já de madrugada, no ranger, no que ele tenta abrir a porta para entrar, faz aquele rangido, conta-nos Humberto de Campos que os seus irmãos vêm em sua direção, acusando-o pelo tarde horário que chegava em casa, dizendo que ele era um desertor das leis, que ele era um vagabundo, fazendo assim vários xingamentos. Em outros momentos, Humberto disse que Bartolomeu responderia com agressões, porque era o seu natural, ele se defendia. Mas, depois dos ensinamentos de Jesus, a sua resposta para a família é apenas um sorriso. E ele procura, então, contar aos seus familiares os ensinamentos que ele havia recebido do Mestre. Fazer o bem com bom ânimo a tudo que chegasse até ele. Os irmãos ainda assim não compreendem, o pai o expulsa de casa. Ele vai, então, para o trabalho. E ao chegar lá, encontra também os companheiros e busca, durante todo aquele dia, uma nova fisionomia, mais alegre, mais animado, enfrentando os júbilos
enfrentando a vida, pensando nos eternos júbilos do Evangelho. As palavras de Jesus o haviam enchido de coragem e de ensinamento. E ele passa, então, a ter um dia diferente daqueles dias anteriores, a olhar de uma forma mais alegre. E Jesus, o vendo de longe, durante o seu sermão, ele faz uma passagem evangélica, onde ele diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que, oculto num campo, foi achado e escondido por um homem que, movido de gozo, vendeu tudo o que possuía e comprou aquele campo. Ou seja, quando nós sabemos da riqueza e do valor das coisas, nós fazemos de tudo e damos de tudo para conquistar. Bartolomeu havia aprendido a lição do tesouro inabalável da fé, da alegria, da constância. E ele ali já fazia morada deste estado de bom ânimo. Não trocaria aquilo por mais nada. Nada mais o traria aquela tristeza, aquela melancolia. Momentos de reflexão, sim, mas não se entregar à tristeza. Enviando então um olhar de reconhecimento a Jesus, Bartolomeu chora, mas pela primeira vez chora de alegria. E assim termina, então, essa passagem. E eu achei assim de uma... muito atual para nós, né? Porque o nosso momento é um momento de estado, de muitas preocupações por tudo que acontece no mundo. Então, que nós possamos, durante essa semana, lembrar deste ensinamento de Jesus a Bartolomeu, pedindo para que nós tenhamos bom ânimo diante das nossas dificuldades, que nós possamos buscar dentro de cada um de nós, na fortaleza, os ensinamentos da vida eterna que Jesus nos ensinou e que a cada dia chega até nós através das mensagens dos bons espíritos, dos amigos. Não nos entregamos à tristeza, à melancolia, mas busquemos a nossa fortaleza nos bons momentos que temos, nas oportunidades, nas coisas boas que a vida também nos traz. Não há tempestade eterna, como também não há sol eterno. Tudo na vida é equilíbrio, tudo na vida tem o seu momento. Então, que nós possamos olhar a vida com mais carinho e com mais atenção, principalmente nas coisas boas que nós recebemos, nos ensinamentos, na certeza. Quantas coisas já vivemos, né? Se nós olharmos para trás, os momentos, e tudo, como dizia Emmanuel para Chico, tudo passa, né? Uma certa vez, Emmanuel disse para Chico colocar na beirada da cama dele: isto também passa, porque tudo passa. Passam as glórias, passam as tristezas, a vida é um estado constante de mudança e de movimento. Não podemos achar que tudo é eterno, nem as coisas ruins. Então, que nós possamos nos firmar na fé que transforma, na fé que nos anima. Muita paz a todos. E vamos encerrar o nosso encontro de hoje com uma prece. Oração nossa, ditada por Chico Xavier, por Emmanuel. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, e dar o olhar e sem dar olhar a quem. Servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem cortar os obstáculos, a ver sem malícia, e a escutar sem corromper os assuntos e sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, e a dar o melhor de nós, além da execução do próximo dever sem cobrar taxas de reconhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer a nossa felicidade mais alta será invariavelmente aquela de cumprir os desígnios onde e como queiras,
hoje, agora e sempre. Amém. Que assim seja. Muita paz.